Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso novo estúdio, nesta nova temporada do programa Batom e Bate-Papo, para abençoar você. E nesse novo tempo nós estamos falando sobre legado. Olha que assunto maravilhoso. Tenho certeza que todos que ouvirem serão abençoados. E hoje nós vamos falar do legado de Sara, o teste do tempo. E eu trouxe aqui para mostrar para você, ok, um livro em que nós falamos também deste assunto, Mulheres que Mudaram Eras. Eu escrevi esse livro há alguns anos atrás, e nesse livro a gente comenta a respeito de algumas mulheres da Bíblia e o legado espiritual de cada uma delas. E hoje, nesse programa, nós vamos sortear 5 livros, ok? Mas você tem que entrar em contato com o nosso programa através do telefone, vou deixar aqui para você, anote, é 99997-2005, ok? Ou 2005, 999-97-2005, tá certo? Então, você pode participar e você tem que falar o tema do programa de hoje. Eu vou te dar uma cola. O tema do nosso programa é o legado de Sara, o teste do tempo. Ok? Bem, e eu quero também aqui receber as nossas queridas irmãs, né, que estão aqui falando desse assunto, porque elas têm também um legado para passar para você. Algo da parte de Deus que elas vão compartilhar aqui, eu tenho certeza que você será muito abençoado nesse programa. Então eu tenho aqui a Valéria. Olá, queridos. Eu quero dizer que eu também tenho esse livro. E quero dizer que eu já li. E que eu gostei muito também de uma mulher que mudou eras, que está retratado nesse livro, mas na dedicatória, que é a sua mãe Maria. É verdade. Né? O legado da irmã Maria também está nessa mesa. Oh, que maravilha. Bem lembrado, Valéria. Pastora Marília também. Amém. Legado é aquilo que nós recebemos, né? E aquilo que nós passamos. E com certeza nós estamos marcando vidas. É verdade. Nossos legados, e você também vai ser marcado. É verdade. Amém? Dalva. Pastora, eu também tenho um livro. Claro que eu tenho esse livro. E o meu está todo rabiscado, porque ele é um livro que falou muito comigo e eu quero recomendar que você permita que Deus fale com você também. Até porque eu acho que esse livro, pastora, ele não é um livro apenas escrito. Esse aqui é algo que a senhora viveu. Né? E eu também posso constatar isso porque eu faço parte desse legado. Né? E eu quero dizer para a senhora que esse programa, que é um teste do tempo, ele faz parte da sua herança. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É verdade, bem lembrado, né? Foi um legado que eu recebi de uma mulher em especial, que foi minha mãe. E falando já desse livro, né? Eu creio que eu fui inspirada por Deus mesmo para escrever esse livro, porque eu me lembro que nós fizemos uma viagem para Israel um pouco antes da nossa conferência, que aconteceria em junho. E eu fui nesta viagem escrevendo o livro na viagem, no avião, e voltei também escrevendo. Então eu aproveitava ali o tempo que tinha, e lá durante a viagem, quando a gente parava, às vezes o Aloysio estava ministrando e eu escrevendo o livro, porque eu queria terminá-lo a tempo de lançar na conferência. Mas foi algo tão de Deus isso, porque isso foi em 2014, né? Em junho de 2014 fizemos a nossa conferência e lancei o livro. E a minha mãe faleceu exatamente naquele ano, em novembro de 2014. E eu havia dedicado esse livro para ela. Se eu não tivesse conseguido terminá-lo, né, talvez depois seria tarde. É verdade. Eu acho que se você vai honrar alguém, é melhor que você o honre em vida. É verdade. Principalmente por causa de um legado, né? Exatamente. Que foi o caso desse livro. Então fica aqui também um testemunho. Recebi um legado, porque eu fui tão inspirada, né, por essa dedicatória, por você ter honrado a sua mãe, que eu também fiz a mesma coisa, né? Que lindo. Isso é legado, né? Aquele Amém. livro meu, que fala de Esther, né? Identidade real.
eu dediquei para minha mãe, e minha mãe estava viva, e eu pude experimentar a mesma bênção, Amém. né, de Olha honrar aí. minha mãe dedicando, porque ela realmente foi uma mulher real, né? Ela Amém. gerou muitos Amém. príncipes, muitas princesas de Deus. Aleluia. Isso é legado. É Quando verdade. você Isso é legado. inspira outros Isso. a É fazer verdade. o que Na você prática. fez. Olha aí, que bênção. Mas olha, nós já começamos a falar sobre esse assunto num programa anterior, ok? Em que nós falamos do legado de Sara, mas ali a gente falou mais em relação à sua obediência, à sua posição como esposa chamada para gerar. E hoje a gente vai falar de algo muito específico, que é o teste do tempo. Então, isso aqui é algo muito precioso. Estava aqui conversando com a pastora Dalva antes da gente começar, e ela falou exatamente isso, o teste do tempo, ninguém escapa disso. Foi. Falei, é verdade, Dalva, o negócio não é entrar, o negócio é sair. É. Como que você sai desse teste do tempo? E é isso que a gente vai comentar aqui. Mas deixa eu lembrar um pouquinho a respeito desta palavra, legado. Então, o que é realmente esse legado? Nós definimos aqui de uma maneira simples, mas bem clara. Legado é aquilo que nós recebemos de gerações passadas e também transmitimos às gerações seguintes, ok? É uma herança que é transmitida de geração em geração. Então, esse legado, ele é uma conquista que nós adquirimos. Às vezes, uma geração conquista algo e passa para outra, transfere para as gerações seguintes, né? E esse legado, ele tem o poder de alterar gerações. Isso é muito poderoso, ok? Isso pode acontecer através de valores que nós transmitimos, através de conhecimentos, através da revelação da palavra. Não é verdade? Nós recebemos a revelação da palavra, né, dos apóstolos. Então, tudo isso é capaz de afetar as próximas gerações. Agora, entre tantas histórias que nós temos na Bíblia, nós escolhemos falar de algumas mulheres que nos deixaram um precioso legado espiritual. E nós estamos comentando a respeito de Sara, o legado de Sara. E é algo tão poderoso, tão rico, a história de Sara, que nós temos que fazer mais de um programa. Verdade. Estamos aqui nesse segundo programa para falar sobre o tempo que Sara teve que esperar para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Por isso, o tema deste programa hoje é o teste do tempo. E eu quero começar aqui relembrando quem foi essa mulher. O que ela fez? E qual que é esse legado para nós hoje? Ok? E para responder aqui estamos, né, com cada uma dessas maravilhosas mulheres aqui, que também receberam esse legado e que já experimentaram o teste do tempo em muitas situações da sua vida. E graças a Deus esse tempo, ele se renova, né? Às vezes você precisa passar o teste do tempo para aprender a esperar, mas às vezes depois você passa de novo para esperar mais tempo. Não é verdade? Então, Deus sempre está nos ensinando em relação àquilo que Ele tem para nós. E eu queria começar aqui, quero perguntar a Marília, né, pedir para ela comentar a respeito de Sara, né? Quem é Sara e esse chamado de Deus para ela. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Marília. Então, Sara, ela foi esposa de Abraão, né? Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, até porque ele também precisou passar por esse teste, porque ele recebeu uma promessa de ser pai de nações, né? De uma numerosa descendência. Então, Sara se casou com Abraão, né? Eles receberam a palavra, eles saíram ali de Ur dos caldeus e foram para Canaã. E Sara gerou esse filho da promessa com os 90 anos. E é interessante porque eles receberam a promessa, mas do tempo que Deus prometeu até o cumprimento, se passaram 24 anos. Então, é tão impressionante porque para nós, né, pastor, às vezes o teste do tempo é 1 ano, é 2 anos, a gente acha tanto. Então, Sara nos deixa um legado aqui de confiar em Deus.
né? Alguém que confiou contra a esperança, porque ela era estéril Uhum. e ela já era avançada de dias. Então, esse legado nós temos que aprender com Sara. Aprender a esperar e olhar para as promessas, porque aquele Amém. que prometeu é fiel para cumprir, Amém. não é? Aleluia. Valéria, o que você acha que foi realmente o teste do tempo para Sara? Pastor, eu queria começar lendo um versículo aqui para explicar para eles a respeito desse teste, para ficar mais claro. A Bíblia diz em Gênesis 16:3 o seguinte: Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Isso significa que Abraão já estava no lugar da promessa, porque nós falamos aqui em programas passados que ele saiu lá da terra de Arã, de Padã Arã, rumo a Canaã, porque Deus prometeu para ele e falou para ele sair. Só que já tinham 10 anos que eles estavam na terra de Canaã e tinham recebido a promessa. Mas o tempo fez com que Sara Duvidasse, não? duvidasse da promessa. Por quê? Porque eu sei que esperar não é fácil. Exige paciência, exige perseverança, exige fé. Entretanto, ela agiu. Ela teve iniciativa sem consultar Abraão, sem esperar. Eu acho que ele concordou, mas ela fez aquele arranjo. Isso aqui é um grande aprendizado para nós, pastora. Aprendizado para nós não fazermos o arranjo ao nosso modo, não fazermos a nossa maneira. Temos que aprender. Legado é também aprender com as gerações passadas. Aprender com os acertos e aprender com os erros dessas mulheres de Deus, né? Então, a Bíblia fala que Abraão, ele estava esperando contra a esperança. Mas diz que ele creu. Tá. Né? Isso que você está falando é algo... deixa eu interpretar aqui. Sim. Então, o maior teste do tempo para Sara não foi só esperar engravidar, ter o filho. Não. Mas foi não fazer da maneira dela. Da maneira dela. Interessante isso. Porque uma coisa é você esperar o tempo de Deus, você está ali esperando. Outra coisa é você intervir E falar, querer deixa ajudar eu Deus. fazer do meu jeito, É. já que Deus não faz. Nossa, Ok, é nós forte vamos falar demais. sobre isso, é algo muito sério mesmo. Dalva, como que Sara respondeu a Deus diante daquele aparente atraso de Deus em cumprir a sua promessa? Ela não respondeu uma resposta que Deus gostaria que ela respondesse, pastora. Porque Ela creu ou ela não creu? Eu creio que ela creu que a promessa se cumpriria, mas ela creu de forma equivocada, que Mas não ela seria escolheu- através dela, que poderia ser através de outra pessoa. Uhum, Então ela creu de forma errada, equivocada, uhum. né? E por causa da forma errada que ela creu, ela agiu também de forma errada. Isso aqui vale a pena a gente comentar isso aqui, porque às vezes muitas pessoas entendem, até conseguem responder ao chamado de Deus, à Uhum. vontade de Deus, obedecer aquilo que Deus disse, né? Mas alguns pensam que Deus chama, mas deixa o método por nossa conta. Não é? Nós decidirmos, né? Não, faz o seu melhor. Aham. Essa é uma frase muito comum hoje, né? É verdade. Faça o seu melhor. Eu dei o meu Né? melhor. O melhor de mim, dê o melhor de si. Mas com Deus não tem isso. Quando Deus chama, Ele também define o método de cumprir. É verdade. E esse foi o grande equívoco de Sara. Embora ela fosse, né, uma mulher de Deus, ela precisava ainda aprender a respeito de Deus. Uhum. Isso. Então, quando Deus chama Abraão e Sara, ele dá uma promessa. Ele dá a eles promessas. E a obediência deles foi em cima da promessa, como nós falamos isso aqui no último programa. Mas é importante também a gente entender o seguinte, que o alvo de Deus na nossa vida hoje não é só cumprir as promessas, é nos transformar. Então, Deus não queria apenas dar um filho para Sara. Ele tinha que transformar Sara. Nós vamos falar isso em outro programa. Nossa, mas porque transformação é um Vamos tema falar bom. sobre essa parte mais na frente. Nós já estamos Amém. querendo Porque
é exatamente o que aconteceu na vida dela, mas é o que acontece na nossa vida. Exatamente. Quando você compreende o processo de Deus, é muito mais fácil responder a Deus. É verdade. O mais difícil é quando você não entende. E aí você fica tentando interferir. E é exatamente Ajudar, esse o né? teste do tempo. É não interferir. Não interferir. Deus Falar não para a precisa de mulher não ajuda, interferir é difícil, Coitada, e né? ela esperou 10 anos, né? Ela começou bem. Pois é. Vamos trazer aqui para a realidade. Você falar para a mulher não dar opinião não é uma coisa difícil? Difícil. Muito Dalva, difícil. e aí? Eu Pastor. sempre falo, mulher já nasceu com GPS, né? Ela senta ali no banco do piloto, Aham. né? Verdade. E ela já Vai vai, por vira aqui. aqui, vira aqui. Por que você Nossa. passou aqui? Sabia que eu falo? O marido adora pro meu isso, marido? né? Ama. Eu falo, eu te sou melhor do que um Waze. Porque o Waze te leva por caminhos, às vezes, ruins. Eu escolho Ok. as melhores vias. Seu marido Mas não, às não vezes- acha isso. Às não. vezes Deus faz igual o meu marido e fala, Márcia, relaxa, a gente vai chegar lá. Deixa comigo. Ok. Mas vamos voltar para Sara. Pastora, tem algumas mulheres que elas querem interferir de forma que ela acha que está certo. Um dia uma mulher me procurou dizendo o seguinte: o meu marido tem um chamado, mas foram levantados alguns obreiros e ele não foi levantado. Por quê? Porque E aí- o benzinho não foi não chamado. foi chamado. Aí eu falei para ela: acho que você não deve fazer essa pergunta para mim. Acho que essa pergunta você tem que fazer para Deus, porque foi ele que chamou. E aí ela ficou muito chateada comigo. E no final das contas, acho que 6 meses depois, foi descoberto que o marido estava traindo ela com uma discipuladora da igreja. Então, às vezes a pessoa ela quer interferir nos planos de Deus, mas ela não entendeu ainda que às vezes Deus estava ali tratando com o marido, né, para que tudo realmente fosse acontecido na vida dele, mas ela queria que fosse naquele momento. Aham. Isso é verdade. Essa questão do teste do tempo na vida de Sara tem tudo a ver conosco hoje. O teste do tempo na nossa vida, Marília. Sara não respondeu a princípio de uma maneira apropriada, com aquele aparente atraso de Deus, né, para cumprir a promessa. Mas hoje também, às vezes, a gente faz a mesma coisa, né? Porque você não entende. E aí você quer fazer no lugar de Deus, né? Como que a gente pode falar sobre isso aqui para essas mulheres hoje? A Dalva estava falando, veio isso no meu coração. Exatamente. O que eu percebo, a gente aconselha muitas mulheres, né? Na vida da igreja. E eu vejo mulheres querendo mudar o marido. Mulheres querendo interferir para Deus, para mostrar para o marido quem ele é, muitas vezes até reclamando, muitas vezes falando mal dele, e muitas vezes até falando de uma maneira indevida. E eu creio que Deus, muitas vezes, quando essas mulheres chegam para mim, eu falo: olha, você já orou pelo seu marido? Porque às vezes ela quer mudar o marido na força do braço, falando, insistindo, né? Mas Comparando. ela fala: não, eu falei, você já fez um jejum? Não, nunca fiz. Então, eu penso que a mulher, que ela discerne, né, a vontade de Deus, o coração de Deus, ela não espera Deus fazer, ela quer fazer antes. Pois é, mas isso é interessante porque a gente vê exatamente esse problema na Bíblia. E mesmo estando ali registrado na Bíblia, parece que as mulheres hoje não entendem, não conseguem aprender a lição. Porque Eva não esperou. Ela não esperou o marido decidir qual árvore ele ia comer. Se ia comer da árvore da vida ou não, ou se ia escolher ali o da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sara, ela repetiu a lição. E ela fez a escolha errada. Porque a promessa estava lá. Deus disse: eu vou dar um filho. Aliás, eu vou dar uma descendência. Mas ela não esperou o tempo de Deus, porque ela achou que Deus estava demorando. E o tempo E fez hoje- ela repensar a promessa. Então, hoje, isso também acontece na nossa vida. Agora, por que as mulheres têm dificuldade de esperar? Eu acho que, de maneira geral, as pessoas têm dificuldade de esperar, mas vamos colocar aqui no caso das mulheres. Parece que as mulheres, às vezes, têm mais essa Imediatismo. impaciência, né, no DNA. Por que é tão Impulsividade. difícil esperar em Deus, Dalva? Pastora, porque o esperar, ele envolve o crer. A fé, né? Porque para que eu espere que Deus faça, eu tenho que crer que Ele está fazendo.
que ele está trabalhando, né? E às vezes o trabalhar de Deus não é visível, não é aparente. Então, muitas Não vezes significa que ele não está que ele não trabalhando, está né? trabalhando, né? A Bíblia fala em Romanos 4 que Abraão esperando contra a esperança. Quer dizer, ele creu contra tudo que ele estava vendo. É porque as evidências estavam todas ali contra ele. Contra ele, A questão- corpo, A questão do corpo, a idade. Sim, a esposa, a estéril, a idade da esposa. Mas ele continuou crendo. E esse texto fala que ele creu contra a esperança. Para quê? Para ser pai de uma multidão. Quer dizer, o tempo todo, ainda que ele estava vendo, ele continuou crendo. Eu acho que esse é o grande teste das mulheres hoje. E Deus, né? ele não abre mão da promessa porque não é no tempo do homem. Ele não abre mão. Por quê? Nós temos que aprender a perseguir a promessa até que ela se cumpra. Amém. Mas isso é muito difícil porque a senhora estava falando. Por que mulher não consegue? Porque mulher trouxe ansiedade no DNA dela. E neste século que nós estamos vivendo, que os estudiosos têm falado, pastora Márcia, que a religião que mais tem crescido no mundo hoje se chama o presente século. Eles têm falado que hoje o século é o nome de uma religião. O que é esse presente século? É o secularismo. Significa Humanismo. mente natural. O problema é quando essa mente natural chega dentro da igreja. Sabe? Programas como esse aqui são muito bons. A mente natural aprender. significa, se Deus não vai fazer, eu vou fazer do meu jeito. Se Deus Exatamente. tá Agora liberando- a questão é, Deus vai aceitar? Porque Deus não aceitou a obra de Sara. Não aceitou. Eu queria até ler um Então, versículo aqui. se é uma obra inútil, a gente precisa parar para rever isso. A questão do teste do tempo e de esperar realmente. Se Deus disse, espera, significa que Ele está no controle. E a Bíblia diz que aquele que fez a promessa é poderoso e fiel para fazê-la cumprir. Então, por que ele ainda não fez? Bom, exatamente essa questão. Essa é a questão. Essa é a questão que Deus quer que você chegue. Para quê? Para você ir orar, falar com Ele. E ali Deus vai falar com você. Na hora que Deus fala com você, em oração, em espírito, é a hora que você cresce. E é na oração que Deus alimenta a nossa fé, né, pastora Márcia? Eu falo também que é um teste, por exemplo, da conversão dos familiares. Porque às vezes você vê uma família que uma pessoa conhece Jesus, depois nem a família inteira. Tem outros que se você prega para um, passa um ano, 3, 5, 10 anos, vem outro. Então, nós temos que crer contra a esperança. Você não viu, mas Deus falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. É firmar os seus olhos na promessa e não nas circunstâncias, porque parece que Eu quanto acho mais que é você muito ora, importante, vou deixar a Valéria ler aqui, mas ela vai comentar, mas é muito importante a gente entender que tem coisas que Deus vai fazer, tem promessas na nossa vida que vão se cumprir, mas Deus precisa alinhar algumas coisas. E esse alinhar de Deus, às vezes envolve o marido, às vezes envolve o filho, envolve outras pessoas, envolve ali uma estrutura, envolve muitas coisas. A Bíblia fala a respeito do nascimento de Jesus, que era uma promessa que estava lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3,15, Deus deu uma promessa. Olha quantas gerações passaram. E lá no Novo Testamento, então vem registrado. E na plenitude do tempo, o que significa plenitude? O tempo de se cumprir. Então, tem o tempo certo de cumprir a promessa. Mas Deus sabe todo esse alinhamento que Ele precisa fazer para que aquela promessa se cumpra. Então, é muito importante parar para olhar para homens e mulheres de Deus, como Abraão e Sara, e aprender com eles. E não repetir os mesmos erros. Então, o teste do tempo é para todos os filhos de Deus. A questão é como que você responde a Deus dentro desse tempo. Aguardando o tempo necessário até que a promessa se cumpra. Persiga. Sabe, nós voltando aqui a falar de Sara e daquela atitude dela, ela achou que Deus ia cumprir o que ele falou e que o filho viria só através de Abraão.
Só que Deus não mudou o que ele definiu. Olha o que está escrito, Gênesis 15:2. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, assim, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. É difícil demais esperar, gente. Eu não julgo Sara, não estou aqui para julgar. Estou aqui para falar sobre ela, para nos ensinar a maneira de Deus trabalhar e que nós possamos ter isso como exemplo para nós respondermos a Deus. E é bom demais uma frase que a senhora falou. O alvo de Deus é também nos transformar. E não tem nada melhor do que um processo de transformação na vida de alguém do que a espera. É verdade. Olha, esperar em Deus faz parte de ser usado por Deus. Quem não sabe esperar também não pode ser usado por Deus. Então, por isso que nós temos que entender a forma como Deus trabalha. E eu quero citar aqui a questão da esterilidade de Sara, porque naquele contexto ali, aquela condição em que ela estava, ou que era parte mesmo, né, do seu perfil, do seu corpo, sua genética, ela era estéril. Então, ela fez uma conclusão equivocada em relação à vontade de Deus. Será que hoje nós também chegamos a conclusões equivocadas simplesmente porque Deus está demorando em cumprir uma promessa? Bem, eu ia responder no segundo bloco. A pastora Dalva já respondeu. Sim. Mas nós vamos comentar aqui, ok? Depois do intervalo, tá certo? Porque é algo que vale a pena a gente comentar sobre isso. Tem tudo a ver conosco. O que significa isso hoje na nossa vida? A gente vai dar um pequeno intervalo e vamos voltar falando aqui sobre o teste do tempo. Até daqui a pouco. Olá, crianças e juvenis! Olhem só essa super novidade que preparamos para vocês. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que a Lua falou para o Sol? Nossa, você é tão grande e não pode sair à noite? Bem, esse é um quebra-gelo do nosso novo devocional para pais e filhos. Talvez você não saiba exatamente o que fazer neste momento. Então, nesse material, nós estamos colocando para você sugestões de quebra-gelo, também o texto bíblico, o compartilhar, que traz princípios bíblicos para você ensinar e também uma atividade para que ele possa completar e um adesivo de tarefa cumprida. Eu tenho certeza que vai ser um momento divertido, alegre e o mais importante, você vai poder compartilhar princípios tão importantes a respeito da Bíblia. E nesse aqui em especial, que o tema é o Deus de gerações, nós estamos falando sobre o princípio da honra e da autoridade. O alvo de Deus é que toda criança aprenda a honrar seus pais, professores, pessoas que estão investidos de alguma autoridade sobre elas, porque é uma bênção especial de Deus para cada uma delas. Bem, adquira e divirta-se com ele. E atenção, mulheres queridas, temos um lançamento para vocês também. O que você pensa quando falamos do amor de Deus por você? Para ajudar você a responder essa pergunta, eu tenho aqui o livro Ele Me Ama. Esse livro fala a respeito do amor de Deus por você, que é o início da vida cristã. Mas é muito importante que você conheça as evidências desse amor para que você possa experimentar o favor de Deus. Eu escrevi esse livro juntamente com meu esposo, o pastor Aloísio, e nele nós estamos compartilhando assuntos importantes de uma vida cristã vitoriosa, como o poder do sangue de Jesus, o perdão total, o favor de Deus da sua vida. Mas para que você possa acessar essas bênçãos, você precisa comer espiritualmente. E essa é a minha sugestão para você, que você possa ler esse livro como se você estivesse comendo um banquete espiritual que está sendo colocado à mesa.
Basta você apenas comer e desfrutar. Entenda que a vida cristã, ela não começa com um faça, mas com um está feito. Bem, estamos de volta do nosso intervalo e queremos continuar falando desse assunto aqui sobre o teste do tempo. Só para que você possa relembrar. Hoje nós estamos falando sobre o legado de Sara. Nosso alvo aqui é compartilhar a respeito da importância de um legado espiritual. Aquilo que nós recebemos dos nossos pais espirituais. Mas que também nós temos a responsabilidade de transferir a outros. Seja os seus filhos naturais, sejam filhos espirituais. Então, hoje como igreja, nós estamos exatamente nessa posição de receber, mas também de transferir. E a gente está falando sobre o teste do tempo, que esse foi um teste que Abraão e Sara tiveram que passar, tiveram que responder a Deus. E a princípio, Sara, ela fez uma leitura errada, equivocada, daquela demora, que ela achou que Deus não iria cumprir o que ele havia prometido, que era dar um filho, que através desse filho também viria uma grande descendência. Eu quero ler para você aqui em Gênesis 16, no versículo 3, que diz assim: Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então aqui relata exatamente o tempo. Eles estavam ali 10 anos, esperando Deus cumprir a primeira parte da promessa, que era dar a eles um filho. Como esse filho não veio, porque Sara era estéril, e Deus sabia, Deus não foi pego de surpresa, Deus sabia que ela era estéril, e que ele teria que fazer um milagre no ventre de Sara para que aquela promessa pudesse se cumprir. Então, a Bíblia fala que essa esterilidade de Sara a deixou confusa, porque com o passar desses 10 anos, ela fez uma conclusão. Eu acho que é a vontade de Deus que eu não tenha filhos. E por causa disso, ela fez um plano. Agora, aqui eu quero fazer essa pergunta. Será que isso acontece hoje na nossa vida? Será que nós fazemos uma conclusão errada das circunstâncias à nossa volta e nós atribuímos isso como vontade de Deus? Porque foi exatamente o que Sara fez. Ela aceitou a ideia de que ela era incapaz de cumprir aquele chamado. Até queria cumprir, mas não posso. E aí, então, ela fala, porque Deus me deixou estéril. Ou seja, a culpa é de Deus. Ele me colocou numa condição. Agora me diz uma coisa. Deus chamou ela para gerar. E agora Sara está dizendo, Deus me impediu de gerar filhos. Nossa, o contrário do que Deus Ela tinha falou dito. o contrário do que Deus tinha dito. E aí? Quando as circunstâncias elas são contrárias ao que Deus falou, fique com o que Deus falou. É verdade. Porque em muitas circunstâncias da nossa Porque vida... as circunstâncias mudam, mas isso aquilo que vai Deus falou acontecer. não O que muda. Deus falou não vai mudar, mas as circunstâncias à nossa volta, elas vão sempre chamar atenção para aquilo que é impossível. Né? Às vezes é uma conta bancária, é um marido que você já orou e não consegue, que ele não muda. São várias circunstâncias que podem estar à nossa volta, mas eu fico sempre com o que Deus falou, porque isso nunca vai mudar. É verdade. Esse é o grande teste do tempo, né, Dal? Ficar com o que Deus falou. Marília. A Bíblia fala que o que você vê é temporal, mas o que você não vê é eterno, né? Então, o que você está vendo faz parte do processo de Deus. Por que Deus não faz mais rápido? Porque Deus também quer nos ensinar. Sim. Deus quer nos ensinar a depender dEle. Deus quer nos ensinar a ouvir a voz dEle. Porque é no teste da espera que quando alguém quer ouvir a voz de Deus, ela para tudo.
Ela fala, não, tem alguma coisa errada, eu tenho uma promessa, não está acontecendo. O que está acontecendo? Ela vai para Deus. Uhum. Não é? Então, às vezes, a pessoa fica esperando o outro. Alguém chega para a gente e fala, não, ora aí para o meu marido ser transformado, meu filho ser transformado, deixar as drogas ou se converter, mas está demorando muito. Muitas pessoas dependem do pastor, das pessoas, mas ela não vai para Deus. Discernir a vontade de Deus sempre é um grande desafio para nós, porque isso acontece no espírito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Durante esse tempo de espera, você tem que alimentar seu espírito. O que você come? O que você vê? Com quem que você conversa? Porque se você fica se relacionando só com pessoas incrédulas, que falam o contrário do que Deus fala, você vai ser também contaminado. Sim, vai minar sua Não fé. é uma questão de cruzar os braços e dizer, vou esperar, quando Deus quiser fazer, Ele faz. Não, existe também o trabalhar com Deus, não é? Então, esse trabalhar com Deus inclui orar, inclui declarar as promessas, falar, proclamar. Deus falou que eu vou ser mãe de nações. Deus disse que eu vou pastorear uma grande igreja. Não é verdade? Então, sonhar. Então, não significa que, às vezes, nasquelas tentativas ali, você não esteja também dependendo de Deus, porque às vezes acontece. Você tentar fazer algo, mas com o coração correto, fala, Senhor, me guarda. Se não pode fechar a porta. E Deus vem e fecha aquela porta, não é verdade? Eu sempre dou o testemunho de que desde o início do nosso ministério havia um desejo no meu coração de ter um abrigo para crianças, uma instituição de acolhimento para crianças ali em situações de risco, né? Às vezes abandonadas ou maus tratos, etc. E durante muitos anos nós até tentamos, né, fazer isso como igreja, ajudar outras instituições, e as coisas não se encaixaram, não deram certo. Depois de muitos anos, eu também concluí. Falei, Senhor, talvez o Senhor não tenha isso para mim. Talvez seja minha vontade. Talvez seja minha vontade. Eu compartilhei isso. Eu falei, não, vamos trabalhar com escola. Deus abriu a porta da escola, então vamos abrir mais escolas, vamos abrir mais creches. Mas eu fiz uma última oração, porque apareceu um dia um jornal na minha frente, foi o meu teste, teste do tempo. E saiu como manchete do jornal a foto de uma instituição que estava abandonada. E naquele dia eu peguei o jornal e levantei. Falei, Senhor, é a última vez que eu vou orar sobre isso. Se o Senhor tem para mim esse trabalho, me dê esse lugar. Minha oração foi bem específica. E eu deixei ali aquele jornal. Então, passou poucos meses, quer dizer, uma espera de anos. Passou poucos meses, a porta abriu, todo aquele processo aconteceu, da gente assumir uma instituição e legalizar, né, fazer da maneira correta e envolver tantas pessoas e profissionais. E hoje nós temos na nossa mão uma instituição de acolhimento para crianças. Então, assim, demorou? Demorou. Eu tentei fazer? Tentei fazer, mas eu sempre orava. Eu não vou fazer da minha maneira, se não for, a porta vai fechar. Algumas portas fecharam, mas é importante a gente poder discernir a vontade perfeita de Deus. Pastora, queria que você comentasse também. Eu só queria antes a de Valéria passar. aqui. Tá. Não é porque, tá bom. É porque a Valéria estava falando sobre esterilidade. E depois eu quero que você comente sobre essa questão da esterilidade, porque Sara entendeu que a esterilidade dela era vontade de Deus. Ok? Ok. Aqui você perguntou e falou, né, que Sara, ela pensou que a esterilidade era vontade de Deus e conformou com ela. O que eu percebo e que é um grande inimigo, né, nosso e de todas as mulheres, as fortalezas na mente, sofismas
Sara falou, não, então Deus não quer que eu tenha filhos. Tá, explica o que é isso, Marília. Eu falo porque muitas mulheres, pastora Márcia, também não se veem capazes e recebem sofismas e acreditam, não vou conseguir, não consigo liderar. Sim, um sofisma é um pensamento errado. É um pensamento errado, uma fortaleza. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Quer dizer, você vive nessa carne, mas não é o que você vê que determina. Aí no 4 ele fala, porque as armas da nossa guerra, milícia, não são carnais. As nossas armas, elas são poderosas, elas são espirituais para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, é aquilo que nós estávamos falando. Sara, ela recebeu, ela aceitou a esterilidade, já que era uma fortaleza na mente dela. Então, ela falou, não vou resolver de qualquer jeito. Muitas mulheres têm isso. E eu já tive. Não, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir escrever um livro, eu não vou conseguir pregar. Por quê? Porque eu aceitei aquilo. Então, nós precisamos proclamar o que você falou. As armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas são poderosas. Libera a palavra que essa fortaleza vai cair. Claro que havia ali a mão do diabo, né? Para resistir que Sara tivesse um filho, porque ele também sabia da promessa. Né? Então, isso que você está falando é exatamente a forma como o diabo age hoje. Foi um pensamento dela, né? Deixa-me só ler aqui onde está registrado isso, e depois a Valéria comenta também. Em Gênesis 16, 2 e 3, diz assim: Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Olha o que ela disse. Ela colocou a responsabilidade em Deus. Ela falou, Deus que não quer me dar filhos. Mas acontece que Deus já tinha falado, Sarai, eu te chamei para gerar um filho. Exatamente. Então, ela estava dizendo o oposto que Deus falou. Esse texto que a Marília leu aqui, desse sofisma, desses pensamentos na mente, então o diabo lança para falar o contrário daquilo que Deus já falou. Mas muitas vezes você aceita. Em vez de você pegar a palavra, ir lá e confessar a promessa e derrubar esses pensamentos errados, não, você se acomoda e você vai aceitando as circunstâncias na sua vida. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje? Em relação a casamento, em relação aos filhos, em relação a ministério, em relação à vida financeira, e tantas outras coisas. Valéria, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui da interpretação errada da vontade de Deus. A Sara, ela se conformou, né, com aquela situação que não era o final da vontade de Deus. Eu acho que Sara não conhecia aquele versículo, né? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ainda, quando ela delegou para uma outra pessoa, concluindo que ela era incapaz de cumprir o chamado de Deus. Isso é que é muito difícil. Ora, se Deus nos chamou para fazer algo, Ele é poderoso para nos capacitar. Ainda que nós, ao olharmos para nós mesmos, nos achamos incapazes, né? Você sabe que um grande teste na minha vida foi quando eu fui desafiada a obedecer, assumir a posição de estar à frente de uma instituição de ensino. Eu até trabalhava ali com educação, mas eu trabalhava com adultos. E a igreja veio aí, graças a Deus, adquiriu uma escola. Uma escola de educação infantil e de ensino fundamental. Eu não tinha experiência nenhuma. E eu falei, Deus, não tem condição de eu assumir isso aqui. Era uma outra pessoa que estava e a pessoa foi enviada. Eu me lembro que a pastora Dalva foi lá orar comigo muitas vezes. Eu louvo a Deus pela sua vida, Dalva, porque na hora que você está em dúvida, está em xeque com o que você vê, com o que Deus falou, ande com pessoas que declaram a palavra, ande com pessoas que conhecem a Deus, porque a Dalva, a pastora Dalva, foi muitas vezes na escola, ela não sabia, mas dentro de mim o diabo falava, esse é o último mês aqui. Olha só. Não, teve uma vez que eu parei na porta da escola, o diabo falou claramente, essa última semana aqui, você não vai voltar. Então, assim, e eu não estava discernindo. Eu estava achando que era vontade de Deus. E aí eu estava chorando muito, a Dalva me ligou, falou, por que você está chorando? Eu falei, não, porque é minha última semana aqui. Na hora que eu verbalizei, você foi lá, entrou dentro do auditório, não sei se você se lembra. O auditório estava escuro, você entrou dentro do auditório e falou, não, aqui é seu lugar, foi Deus que te colocou e Ele vai te capacitar. Então, assim, na hora que vem a guerra na mente,
que você pode fazer no teste do tempo? Ouça o que Deus diz. Permanecer na promessa. E ouça né? pessoas que dizem o que Deus falou. Agora você percebe que também esse efeito dominó que acontece. Então, quando nós falamos do teste do tempo, não é uma coisa na hora marcada, é um processo. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, anos, né? Como foi o caso de Abraão e Sara, que a Bíblia registra aqui, 10 anos. Mas esse efeito dominó é aquela situação que uma coisa vai gerando a outra. Sara aqui, ela entendeu que era a vontade de Deus que ela não tivesse filhos, embora Deus já tinha falado, eu quero que você gere um filho. Aí depois você mencionou aqui, verbalizar. Depois que você aceita aquele pensamento, você vai verbalizar aquele pensamento errado. Porque a Bíblia registra o que Sara falou. Deus me impediu de ter filhos. Ela verbalizou. Não é? Você falou. O contrário do que era a vontade de Deus. E aí vem a terceira situação, que é quando você delega para outros aquilo que Deus entregou na sua mão. É para você fazer, mas você delega para outro fazer, para outro cumprir, às vezes, um propósito que Deus te chamou. Porque Deixa eu falar cômodo, algo né? para você. É mais fácil fazer isso, só que Deus não aceita. Deus não aceita. Sara pegou Agar, a serva, entregou para que o seu marido pudesse ter filhos através dela, embora naquela época era até um costume ali daquele povo, não de homens e mulheres que temiam a Deus, mas daqueles povos que não confiavam em Deus, e eles lançaram mão ali de um costume pagão, e Deus não aceitou. Então, é mais fácil você falar para outro, faz isso para mim, vai liderar no meu lugar. Não, eu não vou ser anfitrião, não. Você abre sua casa. Não, eu não vou liderar, no nosso caso aqui, Ministério com Crianças, né? Não, eu não vou para o encontro de crianças. Manda outro no meu lugar. Prega no meu lugar. Que... Então, assim, muitas vezes nós estamos, às vezes, fazendo e atribuindo a outros aquilo que Deus entregou na nossa mão. E, às vezes, são coisas muito sérias, como criar filhos. Deixa eu mencionar algo aqui. A evangelização dos nossos filhos. Quem precisa apresentar a salvação para os filhos, primeiro são os pais. No caso daqueles pais que já são crentes. A igreja tem esse papel também. Mas nós estamos aqui para participar, contribuir, e não para substituir. Então, muitas vezes, hoje na nossa geração, os pais são preocupados muito com muitas coisas que são legítimas. Uma boa escola, com a roupa, com as férias, com o brinquedo, tantas coisas, do lazer. Mas, às vezes, se esquece de parar para orar com seu filho. Você tem um dia na semana, 15 minutos da semana, em que você fala, esse dia, esse horário, eu vou parar e vou orar com meu filho. Vou orar com meus filhos. Eu vou parar e vou falar para eles da obra da cruz, de Jesus na cruz. Quais? Quem são os pais que fazem isso? Investir em materiais. Porque muitas vezes nós delegamos aquilo que Deus pôs na nossa mão como pais. Percebe? Então, nós estamos falando aqui de Sara, né, que delegou para Agar. Isso pode ser aplicado em muitas situações da nossa vida. É muito sério, é o efeito dominó. Você interpreta a vontade de Deus de maneira errada, aceita aquela condição aquém do que Deus tem para você, pode ser uma enfermidade também, pode ser tanta coisa, um casamento desfeito, um divórcio, e aí depois você começa a falar o oposto do que Deus falou, não é verdade? E depois você acaba delegando, abrindo mão da promessa de Deus para você. Não faça isso. Dalva. Essa pastora, entre a promessa e o cumprimento dela, existe um tempo de guerra. Que a pessoa também precisa entender que, que ela não pode ser passiva. Só abrir mão, não está acontecendo, não estou vendo.
Eu me lembro que no processo que eu e meu marido vivemos de divórcio, muitas pessoas falavam para ele, não, você vai ter outra esposa, ela não quer, já tem 1 ano e 8 meses, ela não quer. Só que dentro dele, ele sempre creu, se Deus fez uma aliança entre eu e a minha esposa, ele é poderoso para restaurar. E ele sempre olhava para o futuro, porque Deus havia o chamado. Já tinha chamado ele para ser pastor. Então, ele pensava, se Deus me chamou, Deus também chamou ela. Ainda bem que ele tinha uma palavra, né? Então, mesmo que as circunstâncias dissessem o contrário, ele olhou para a promessa. E eu acho que esse é o grande teste do tempo na vida de todo mundo. É olhar para a promessa e crer, vai cumprir. Deus vai fazer algo, ainda que eu não esteja vendo. Agora, eu acho tão sério o que veio a seguir, né? O que Sara fez. Porque ela poderia ter falado, eu não vou ter filho mesmo, então esquece o assunto. E pronto. Mas não. Ela fez um plano. E ela planejou ter um filho através da serva. E a Bíblia chama Ismael, que é o filho de Agar, de fruto da carne. É o símbolo da carne na Bíblia, né? Porque Deus o rejeitou. E eu queria comentar isso aqui, Marília, queria que você comentasse isso, porque hoje na nossa vida, né, nós corremos esse risco. Né? Quando que nós agimos da mesma maneira que Sara, fazendo algo fora da vontade de Deus, mas achando que nós estamos ajudando a Deus, né? Porque Sara queria ajudar, né? A intenção era boa, mas era carne. A Bíblia fala em Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse versículo é forte, né? É muito forte. E eu também acho, pastor, que a carne justamente também fala daquilo que eu faço no meu esforço próprio. Então, Deus não aceita. Como Deus não aceitou ali Agar, né, que foi fruto da carne, Deus não vai aceitar uma obra feita no esforço próprio, né, no entendimento próprio. Não, eu aprendi assim na experiência. Às vezes você fez 10 encontros, aí você vai para o encontro e fala, não, esse é o tio de letra, porque eu tenho experiência. Eu vou fazer porque eu consigo sei. fazer. Né? Não, mas Deus quer fazer algo novo, Deus quer falar com você, Deus quer liberar uma unção nova. Mas porque você não anda no Espírito, você vai pela carne e Deus não aceita. Agora é interessante, né, essa questão também, porque Agar não precisava orar para ter filho, mas Sara precisava. Então, muitas vezes, Deus não chama quem sabe fazer. Deus chama aquele que não sabe. Para depender de Deus. Porque se Deus quisesse que a Agar tivesse filho, ele tinha chamado ela. É verdade. E não mas chamou. Não chamou. Não chamou. Não transferiu para ela o chamado de Sara. E Deus poderia ter aceitado. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós delegamos o que não pode ser delegado. Tem coisas que podem ser delegadas. Mas tem coisas que não pode. E também, pastor, esposo de pastores, eu quero deixar uma palavra para você. Se Deus tem um chamado para o seu marido, você precisa orar. Porque eu já vi esposos de pastores falando, não, o chamado é para ele, eu não consigo, eu não me vejo, não é para mim. É muito sério, porque esse tipo de atitude compromete o chamado do marido. E isso é muito sério. Então, se Deus tem um chamado para o seu marido, vai orar. Porque aquele que chamou é fiel para cumprir. O chamado não é para um, o chamado é para os dois. Eu me lembro uma vez, essa questão da oração, né, que você mencionou. Eu creio que esse é um chamado que toda esposa tem que ter, orar pelo marido. Eu me lembro uma vez que uma irmã me apresentou, né, uma esposa de pastor, numa igreja onde nós estávamos, ela chegou, pastor, essa aqui, me apresentando uma irmã, é a intercessora número 1 do meu marido. Tal, e aí apresentou, ok, tudo certo ali, conversando, né, de uma maneira informal e tudo. Depois eu cheguei para ela e falei, querida, deixa eu te falar algo. Amém, porque nossos maridos têm intercessores na igreja e temos que orar mesmo pelos nossos líderes. Mas a intercessora número 1 do seu marido é você. É isso mesmo. Ainda bem que ela comentou isso. Aí, nesta hora, eu acho que a ficha dela caiu. Porque, muitas vezes, não é apenas uma colocação equivocada, mas é uma atitude errada de você delegar a outros aquilo que Deus pôs na sua mão. E essa questão de orar é uma delas. O profeta Samuel, ele menciona isso,
que longe de mim esteja pecar, deixando de orar por vós. Porque ele compreendia ali o seu chamado, a sua posição de orar, de interceder por aqueles que Deus tinha confiado na sua mão. E a nossa família é uma delas, orar pelos cônjuges, orar pelos filhos, e no caso dos irmãos também, não é verdade? É por isso que nós trabalhamos em células, porque a igreja em célula, nós podemos ali orar de uma maneira específica por cada um. Como que o pastor vai orar de uma maneira específica ali por 500 pessoas, 1000 pessoas ou mais? Ele não consegue. Mas o líder, ele consegue, não é? Não é verdade? Então, assim, é algo tão poderoso isso. Hoje nós estamos falando aqui sobre legado, né? Então, Deus tem algo para fazer na vida de cada pessoa, mas muitas vezes ele nos levanta para gerar. O que é esse gerar? Muitas vezes nós geramos em oração. Nós geramos em oração. Sara foi chamada para gerar Isaac. E isso se aplica a nós hoje. Nós geramos também quando nós oramos por algo que Deus nos confiou, colocou no seu coração. Eu estava esses dias, a gente teve um período de férias, e eu fui arrumar algumas coisas no meu escritório e peguei algumas agendas antigas, né, que eu tinha, mas agendas que eu usei como um caderno de oração, para colocar meus alvos de oração. E eu peguei ali de 2001, e aí eu fui ler ali algumas coisas e encontrei várias páginas, o nome da Marília. Olha. Orar pela Marília. E aí, eu sei que eu orei pela Marília ali, né, entre 2000 e 2001. A gente estava começando, né, o nosso ministério com crianças e Deus estava trazendo muitas verdades e discernimento daquilo que Ele queria fazer para mim e para nós como igreja. E a Marília já estava comigo ali no discipulado, mas ela não entendia muito bem. E por causa disso, a gente acabou se separando um tempo ali, né? E eu coloquei ali a Marília como meu alvo constante. Falei, vou orar por ela. Mas eu estava orando não para que Deus fizesse algo da minha maneira. Eu estava orando pelo propósito que Deus tinha na vida dela. Naor já era ordenado pastor. Eu falei, Senhor, Naor é um pastor e o Senhor tem a Marília como companheira dele, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, fala com ela, levanta ela. Eu estava orando para isso. Aleluia. Não estava orando para Deus pôr ela do meu lado, para ela ser a minha discípula ou algo assim. Mas eu orei de maneira muito específica e várias vezes. Isso é gerar. É verdade. E eu fiquei muitas noites sem dormir, né? Eu me lembro que eu fiquei tão inquieta. Cuidado, quando eu falar, eu vou orar por você, pode ser que você tenha insônia. Realmente não temos tempo aqui, né, para poder compartilhar, mas foi um tempo que Deus abriu os meus olhos, né, que eu consegui ver, enxergar o ministério com crianças como Deus enxergava e como a pastora Márcia já tinha visto. E tem poder a oração, né, pastora Márcia? Essa questão do gerar é algo muito importante. Nós precisamos gerar em Deus. E o teste do tempo, ele vai vir. Agora, a gente precisa saber o que é, qual que é esse propósito, Dal? Você consegue falar algo assim? Qual que é o propósito mesmo desse teste do tempo que Deus permite na nossa vida? Pastor, o propósito do tempo, primeiro, é nos levar a amadurecer. O Senhor quer que a gente responda a esse tempo, responda a não ver o que está acontecendo, mas também Deus quer que a gente gere. Quem gera é gente madura, criança não gera. Né? E Deus quer esse amadurecimento. E eu percebo muitas vezes que às vezes as mulheres não respondem a Deus porque, primeiro, ela não quer gerar em oração, ela quer fazer no lugar do marido. Ela não quer gerar a próxima geração da igreja, ela quer liderar a geração que está ali, ela quer liderar no lugar do marido. Então, à medida que eu amadureço, eu também vou entender aonde, em qual lugar, na igreja, Deus quer me usar. Eu acho que isso é muito importante, porque se eu quero ser usada por Deus, tem um lugar para mim, certo? Amém. Olha, tem algo aqui que eu quero perguntar, eu vou perguntar para a Valéria. Mas você tem liberdade aqui depois, Marília e Dalva, se você quiser acrescentar.
qual o maior teste do tempo que você, ou você não precisa falar do que você passou, mas o que você aprendeu nesse teste do tempo? Qual foi a maior lição que você aprendeu em um desses testes do tempo que você passou? Porque eu creio que você já teve mais de um. Que Deus não vai desistir porque eu talvez tenha feito conclusões equivocadas. Deus não vai desistir nem se eu pedir. Eu sei que Ele me chamou para algumas coisas e tivemos uma crise ministerial um tempo atrás, eu e meu esposo, e eu estava convencida que realmente o que Deus tinha para mim e para ele tinha passado. Passou, foi bom, foi até aqui, já geramos quem tinha que gerar, já preparamos quem tinha que preparar para assumir alguns lugares, e eu lembro que até que a gente fez uma oração juntos. E eu falei, agora nós temos que, então, preparar alguém, em outras palavras, para cuidar, às vezes, de alguma coisa ali que a gente cuidava, supervisão, por exemplo. E aí nós ficamos orando um tempo, e nada aconteceu. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Deus não desiste daquilo que Ele te chama para fazer. Então, o que eu aprendi foi isso. É que Deus não vai desistir, mesmo se você concluir equivocadamente. É interessante porque nós falamos aqui, né, que é Deus que começa, né? É Deus que aperta ali o botão do start, né? Mas, às vezes, nós achamos que nós podemos encerrar, né? Porque se é Deus que começa, é Ele também que encerra. Então, a Bíblia fala que não... Que o mais importante não é como você começa, é como você termina a carreira. Então, quem encerra a sua carreira e quem define que o tempo encerrou é Deus, e não você. Muitas pessoas estão encerrando coisas na sua vida fora do tempo de Deus. Isso que a Valéria acabou de falar é muito importante, você poder entender também que às vezes você está querendo encerrar algo e Deus falou, não, peraí, não encerrei ainda não. Por que você está parando? Por que você está diminuindo o ritmo? Acelera. Você sabe uma coisa interessante em relação ao esporte, atletismo? É que quando os atletas competem ali, dependente da modalidade, a hora que eles mais aceleram é na chegada. Então, pode ser talvez uma corrida de 100 metros, de 200, 400. Então, eles têm a largada, é claro que eles vão ter uma boa largada. Mas o mais importante é a maneira como eles chegam. E todos eles chegam de maneira acelerada. Por que isso não se aplica também à nossa vida? Então, é claro que às vezes tem a questão da idade, do vigor, mas a Bíblia fala que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Para quê? Para que você possa concluir o tempo de Deus, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, da maneira de Deus e não da sua maneira, como Deus planejou e não como você quer. Então, o teste do tempo é algo muito importante na nossa vida. E hoje nós falamos sobre isso aqui e nós precisamos discernir com clareza, porque isso se aplica a nós. Isso se aplica à nossa vida hoje, ok? E eu acho que o maior teste do tempo, né, que nós precisamos aprender é que Deus não muda de ideia a respeito daquilo que Ele falou. Então, é muito importante que você entenda isso. Nós comentamos hoje a respeito de Sara, sobre o teste do tempo que Sara teve que passar, e nesse processo ela entendeu errado a vontade de Deus. E por causa disso, por causa de um plano carnal, equivocado, fora da vontade de Deus, nasceu Ismael, o filho da escrava. Mas Deus não tinha mudado de ideia. O propósito de Deus era para Sara, para gerar, porque era através dela que viria o cumprimento da promessa, que era Isaque, o descendente de Abraão, que aponta para Cristo, porque Cristo é o descendente de Abraão. E hoje nós também somos descendentes de Abraão, de uma forma espiritual. E aprender essas lições para nós é muito importante. E eu quero deixar essa palavra aqui para você, ok? Que Deus não mudou de ideia em relação àquilo que Ele planejou para nós.
Então, as promessas de Deus, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz é para nós hoje. E nós precisamos firmar nisso, nessas promessas. E a seu tempo, Deus vai cumprir cada uma delas. Amém. 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 Não só porque eu lembrei da ressurreição de Lázaro, né? Que Maria e Marta falaram para Jesus, se tivesse aqui ele não teria morrido. E Jesus esperou 4 dias e já cheirava mal. E quando ele chegou, ele não queria, Jesus não queria curar Lázaro. Ele queria ressuscitar Lázaro, para que a glória dele fosse vista. E o teste do tempo, ele tem esse aspecto também. Quando você espera e não faz, você glorifica a Deus. Porque quando ele faz, a glória é maior. Amém. Amém. Pastora, quando a gente não está vendo nada, permanece na posição, que a promessa vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. Bem, eu espero que você tenha sido abençoado hoje com esse programa, onde nós falamos do legado de Sara e o teste do tempo que ela precisou passar e responder a Deus. E que hoje nós também, ok? E que você possa permanecer nas promessas, porque Deus é fiel para cumprir cada uma delas na sua vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar hoje e nós voltamos na próxima semana. Até lá.